sério e tem todo um sistema do Ministério da Agricultura que faz essas verificações e auditorias. Vamos para os nossos segundos palestrantes, né, que é o Edson Marcelo e a Cláudia, convido eles para virem aqui, que eles vão falar com a gente agora. Deixa eu ler a bio, né? Hoje em dia não é currículo, é bio. Bem-vindos, Edson Marcelo e Cláudia Wolff, são criadores de aves de postura e apicultores em unidades de produção orgânica na cidade de Viamão. E também, eu não vou falar muito mais porque eles vão falar sobre a experiência deles, né? Justamente isso que eles vieram falar. Eles também participam da feira orgânica que tem da José Bonifácio, né, na Redenção, todos os sábados. E eles vão contar um pouquinho aqui, claro, né, que isso tudo é uma vida que eles levam nas criações, nas produções de ovos e de mel. Então, eles vão dar só uma palhinha aqui para nós. Eu quero aproveitar esse momento também para lembrá-los de que nós estamos tendo a nossa feira orgânica, então a gente está com ônibus ali fora, no intervalo, no horário do almoço, se vocês quiserem fazer as contas, tá? E aqui no hall também a gente tem alguns feirantes. Bom, vou deixar então a palavra com vocês. Muito obrigada pela presença já, né, para adiantando. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou começar e depois o Marcelo vai continuar. Bom, então, meu nome é Cláudia, né? Cláudia Wolff, sou engenheira agrônoma e trabalho com agricultura ecológica desde que eu me formei, ou antes até, né? Então, a gente tem aqui em Viamão, né? Nossa sede é Viamão, com produção de criação de aves, e as abelhas estão em outro lugar, né? Mas a gente tem a sede em Viamão, então trabalhamos principalmente com produção de mel e de ovos, né? Nossa, Bom, então aqui é a nossa propriedade, né? Onde a gente está na linha Viamão, é uma empresa familiar, né? Basicamente nossa família, com dois ou um trabalhador ali, que nos ajuda ali na propriedade, no sítio, e um outro nas abelhas. E, então o foco principal é agricultura e pecuária, né? Sistema orgânico de produção. A gente começou então com a apicultura em 84, né? Foi o início, né, da produção familiar, né? No início era eu e meu irmão, né? E aí depois a gente foi diversificando, então, com a atividade de fruticultura e avicultura, tanto para postura quanto para corte. Atualmente a gente tem mais, assim, o foco principal é de postura, mas às vezes tem alguma produção de aves para corte, né? E sempre a ideia é ter alimentos de boa qualidade, né? A melhor qualidade possível, mas com respeito à natureza. Então, a parte de apicultura, né? Quando a gente pensa em apicultura orgânica, né? Ou agroecológica, né? Certificada, o foco principal é justamente a localização, né, das abelhas, né? Então, a gente tem que fazer uma boa seleção desses locais, que não só tenha uma boa fonte de néctar e pólen, água de boa qualidade, mas é fundamental que a floração ela não tenha contaminação, né? Tanto por agrotóxicos quanto outros contaminantes, né? Então, a gente tem que cuidar a essas distâncias, né? Então, os nossos apiários estão principalmente em locais isolados, né? De um local, mata nativa, o campo nativo, né? São os florais principais. Mas a gente tem que avaliar, né? Na hora de instalar o apiário, tem que fazer uma avaliação no raio de 3 quilômetros, ou seja, não adianta só a minha propriedade ou o local onde fica nossos apiários, a gente bota as abelhas em propriedade de terceiros, né? Então são áreas ambientadas. E não adianta só ali ser orgânico ou não ter contaminação, ele tem que olhar todo o entorno, toda a vizinhança, né, num raio de 3 quilômetros. Isso porque as abelhas, elas voam longe, né, e a gente considera, assim, para a produção de mel, se considera que elas vão pelo menos 2 quilômetros, né,
digamos, o viável para a produção de mel. Elas podem ir mais longe, mas a produção de mel é em torno de 2 quilômetros. Então, assim, para ter uma segurança um pouco maior, a gente tem que avaliar no mínimo 3 quilômetros de distância. Então, nessa área, a gente tem que estar longe de estradas movimentadas, né, para evitar a poluição tanto dos veículos, né, dos carros, e que não tenha lavouras convencionais, ou seja, convencionais com uso de agrotóxico. Também não seja perto de cidade, nem com áreas industriais, né, que possam contaminar, porque a contaminação para aérea, nem aterro sanitário, nem lixões. Então, isso fez com que a gente, lá em 2009, a gente começasse a procurar outros locais, porque no início a gente tinha as abelhas mais próximas aqui, né, a gente de Viamão, né, tinha na região de Grande Porto Alegre. Antes aí, quando surgiu a portaria não, era a INS, a normativa estabelecendo essa distância maior até de estradas, né, a gente começou a procurar outros locais que pudesse instalar as abelhas, né, e que pudesse até certificar como orgânico. Então, foi naquela ocasião que a gente foi para a Serra do Sudeste, né, principalmente na região de Caçapava, a gente fez parceria, né, procurando então áreas arrendadas, né, com parceria com produtores, basicamente eles são pecuaristas, né, que tem gado, não tem lavoura. E naquela ocasião até a maior dificuldade o que a gente tinha era em relação a estradas movimentadas, né? Então, por mais que a gente andasse, nós fomos visitar vários locais e andava em estrada de terra, sem um monte. E aí eu fui com o GPS, marcava as coordenadas, depois em casa, olhando para imagens satélite, às vezes, por mais que andasse milhares de quilômetros, dezenas de quilômetros, a estrada estava perto, né? Então esse era o cuidado que a gente tinha que ter. E assim, então a gente seleciona os locais, né? Mas aí, a partir de 2015, por aí, nós começamos a ver surgir muita lavoura de soja na região que até então nunca tinha lavoura nenhuma, né? E nessa foto a gente pode ver ali a mata ali no meio, uma cor um pouquinho mais escura, é a lavoura, né? Então isso foi uma preocupação e segue sendo uma preocupação grande para nós, né? Que a gente tem que estar sempre de olho no entorno e conforme mudar os apiários do local. Então a gente teve que vários lugares a gente teve que trocar, que eram bons para as abelhas, né, que tinham boa floração, mas mesmo assim a gente teve que trocar de lugar porque tava uma lavoura se instalando ali próxima e a gente não tem como garantir, né, ter a garantia de, digamos, de que o mel não esteja contaminado. Então a gente essa procura por novos locais, a gente sempre usa, então, ferramentas de geoprocessamento, né, com GPS, depois usando imagens satélite para tentar ver essa distância. Inclusive, até nós fizemos um estudo aqui, só para dar um exemplo, né, estudo de caso, né, na região, no caso, a gente tem as abelhas no município de Caçapava, Encruzilhada do Sul e Santana Boa Vista, e tem um outro apicultor que é certificado também pela Rede Ecovida em Cachoeira do Sul. E aí a gente fez um estudo para ver a diferença que é, né, desde que a gente foi para lá, que era em 2010, para até 2020, usando então um mapeamento de cobertura e uso do solo, do megaBiomas. Então, a gente fez o processamento, né, marcando as áreas, marcando áreas que tinham, classificando, então, onde tinha lavoura em própria para apicultura, e aí onde tem lavouras tem que fazer um buffer, né, uma distância de 3 quilômetros. E aí, com isso, a gente fez, então, um mapeamento civil que, uma vez que a gente tinha, em 2010, uma área, por exemplo, em Caçapava era 121 mil hectares, para 2020 passou a ser 50 mil hectares de áreas que seriam próprias para a apicultura orgânica. Então, esteve que a maioria dos municípios se reduziu em 60% a área que seria possível para a gente poder ter as abelhas ali para a produção orgânica.
em Cachoeira do Sul, por exemplo, só 3% do território do município pode ser certificado como orgânico. Então, esses mapinhas ali dá para ver bem o verde, ali tem o valor apícola, no caso 1 é o maior, né? 1, 2, 3, né? E o verde, então é a área que é possível ainda instalar apiários e ter produção orgânica. Então, na esquerda, 2010 e do outro lado, 2020. Quer dizer, já deu para ver essa diminuição bem grande de área que a gente ainda pode ter aqui no Rio Grande do Sul, né, como certificação orgânica. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem na agricultura. E é um avanço que a gente tem, então, desde recentemente, né, a gente resolveu construir a própria estrutura para beneficiamento do mel. Tradicionalmente, a gente sempre levava em outros locais, né, em associações, né, em Casa do Mel, mas aí, o ano passado, nós conseguimos, então, instalar a nossa estrutura, que é a Casa do Mel. Recebemos, então, agora está fazendo bem recente, né, um ano de estrutura funcionamento, né? Ainda está ali, aquela casa ali, ainda estamos arrumando o entorno, mas já podemos agora, com essa Casa do Mel, a gente consegue, então, fazer todo o processo, assim, ter todo o controle da produção, né? Então, desde que produz até colocando embalando, né, colocando no mel, então agora é a novidade que a gente tem, né? Então, estamos com essa produção ali. Bom, entrando em agricultura, acho que bastante. Qualquer coisa segue. Então, a gente tem então, essa agricultura, como eu falei, né, a gente tem esse sistema, o foco principal é a produção de ovos, né? Sistema semi-extensivo, onde elas ficam uma parte do tempo, principalmente de manhã, né, ainda no galpão, porque a maioria dos ovos que elas colocam, em geral, é até às 10 horas da manhã, então é melhor elas estarem ainda no galpão, porque senão fica ovo espalhado por toda a propriedade, né? E aí, depois disso, a gente solta elas. Então, elas têm esse acesso ao pasto, mas o soltar é com piquetes, né? Então, assim, deixá-las soltas total, acontece muito de estragar o pasto em si, né? Porque elas têm a tendência de ficar no local só e acaba virando o terreiro de galinha, né? Então, a gente tem que sempre conduzir elas e fazer o pastoreio rotativo. E com isso, então, a gente, como o Marcelo tinha comentado, né? De tentar fazer com que elas tenham essa manifestação do seu comportamento natural, né? Então, isso a gente observa, além delas ficarem ciscando, né? Tem uma coisa que também é comum elas fazer o banho de areia, né? O banho de terra, né? Então, sempre tem uma areazinha de terra que elas vão lá e tomam banho, né, de areia. Então, isso, esse manejo que a gente faz, mantendo elas em pastoreio rotativo, faz com que melhore o bem-estar delas e evite estresse, né, para as aves. Pontos importantes que a gente tem que ter, né? Então, é ter pasto à vontade e a ração, a gente prepara a ração com ingredientes, então, que são de origem orgânica, né? Então, a gente tem parceiro, produtor de soja orgânica, não transgênica, produtor de milho e trigo, e aí a gente compra os grãos e prepara lá mesmo na propriedade. Com isso, a gente garante, então, que aquela ração não tenha contaminantes, né? E nem venha, porque às vezes se compra a ração até com antibióticos ou outras drogas. Aqui na foto é uma gaiola, um galinheiro móvel, né? Então, um galinheiro de tela, e aí a gente vai manejando, andando com ele à medida que elas vão comendo o pasto, né? E ali no meio do pomar. A gente faz também então, a seleção dos ovos, né? Então,
toda essa produção de ovos também tem certificação orgânica, e a gente tem também a sala de ovos, né, que é a minúcia onde é feita então a ovoscopia. Então aqui na esquerda, mostrando ali, né, com a ovoscopia, quando tu coloca na luz, tu enxerga se tem algum defeito, né, rachadura no ovo, tu enxerga. E aí depois já seleciona os ovos e embala para comercialização. E aí vamos agora trazer a parte da homeopatia, alguns exemplos. Muito bem, pessoal. Fico contente aqui que eu encontrei alguns colegas, né, homeopatas, já estamos fazendo 10 anos, né, que estamos nessa caminhada e luta. Eu quero dar meus parabéns aí ao Marcelo, né, pela apresentação ali da bandeira 52, e quero trazer para vocês aqui uma questão que é a aquisição de animais. Você sabe que para adquirir hoje as aves, a portaria fala de 35 dias ou 5 semanas. Então, para adquirir esses animais que são de criações comerciais, e quando ela chega na sua propriedade, é um bicho chucro. Um bicho, um animal que ele sai correndo para tudo que é lado. Como fazer eles ter essa ambiência, ter esse, vamos dizer assim, tranquilidade de ter uma vida normal. Aí é onde entra a homeopatia. Digo para vocês, a homeopatia, a primeira coisa que a gente entra é arnica, camomila. Tá? Em uma semana os animais começam a ter calmaria. Tá? Inclusive até tem trabalhos aqui com o pessoal da academia, da zootecnia. Temos uma que se formou, acompanhou esse momento da aquisição dos animais, e em 7 dias os animais já estavam tranquilos e se aproximam de nós. Nem tudo é belo. A gente tenta, digamos, dar maior tranquilidade para os animais, mas acabamos tendo alguns inconvenientes. Temos um que aconteceu em 2019. Você tinha onde? No meio. Desculpa aí. Essa aqui está. É do lado. Aprendi. Como eu estava comentando para vocês, né, em 2019, nós tivemos uma quantidade de mosquitos, tá, e que atacaram as aves. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, foram 25 aves que sofreram essa, você pode ver pelas cristas e barbelas, né? E atuamos em homeopatia. E em 10 dias, elas já ficaram nesse comportamento. Utilizamos o que foi a tuia, e se vocês podem ver bastante artigo já falando da tuia, e temos o próprio. O próprio foi para acelerar a cura das barbelas, e em 7 dias, 10 dias nós obtemos a tranquilidade das aves. E o mais interessante, nesse período que elas estavam sofrendo esse sofrimento, elas estavam com ovos. O que nós fizemos? Separamos as aves, vocês podem ver que eu botei em gaiola, né, até para fazer um controle melhor. E a gente viu que teve esse resultado, acabamos fazendo todo um controle em todas as aves. De que forma? Colocamos na ração e na água.
e isso em 15 dias voltou à normalidade. Um outro exemplo que nós temos aqui, tá, foi que normalmente sempre é aquela questão de verminose. As aves têm verminose, tem. Até foi aqui da universidade que fizemos um teste, que foi com a cássia negra, eles tratam a cássia negra, né? E aí eu provoquei os professores ali, eu queria fazer também um teste com homeopatia, e aí utilizando sina. Tá? E o resultado foi muito interessante, porque a cássia negra, que foi aqui o experimento que foi feito, 0,750, 300 e 450 miligramas por quilo de ração, tá? E isso em 30 dias, e aí eu provoquei os professores lá, vamos fazer com a sina. E aí até teve um colega meu que me chamou de louco, né? Porque eu botei a sina 200 CH. Normalmente isso se trabalha com baixas potências, 6, 12 CH. Mas eu quis fazer isso exatamente para tentar verificar, tá, o resultado. O que nós tivemos no resultado? Vocês viram que o extrato de acácia, a eficácia foi 50,5%. E a sina foi 61%. Né? Não tivemos eficácia na emeira, SPP. O pessoal já sabia, porque na verdade teria outras homeopatias para ser utilizado para atacar outras verminosas, mas se eu fosse fazer isso e tivesse uma eficiência 100%, eu ficaria desacreditado. Então, vou mostrar aqui. A sina, ela tem bom resultado, tem literatura que comenta a respeito disso. Tá? E eu faço uma provocação para a academia, né? Para que, principalmente, digamos, a gente trabalhar mais esses resultados com a homeopatia, tá? Que ela tem resultados bons. Tá? Tem algumas entradas com alguns professores aqui na homeopatia, mas nós buscamos resultado de testes, porque às vezes a gente comenta, a homeopatia tem bons resultados, mas quer ver a comprovação científica de isso. Temos bastante literaturas, tá? Que trazem esses resultados significativos, e para quem trabalha com a certificação orgânica, tá? É o caminho, tá? E é o caminho que nos leva a sairmos da alopatia. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Agradeço aí a atenção. Estamos à disposição, que temos mais outros testes muito interessantes, tá? Trabalhos interessantes em cima da homeopatia. Só para esses dois casos, nós temos um tempo curto aí, tá? Mas fico à disposição depois para perguntas. Ótimo, né? Essa experiência, visualizar isso que a gente quer, né? A gente é daqui da academia, como diz o Edson Marcelo, né? A gente quer ouvir dos produtores, dos criadores, como é que tá as coisas com eles, né? Eles trazerem a experiência para nós. Eu quero convidar a gente tem um mimo para dar para os palestrantes, não vão embora. Vem cá, Edson Marcelo e Cláudio. E o mimo que a Sofia vai dar para o casal, como forma singela de agradecimento a vocês. Aqui a gente tem produtos do Pão da Terra, né, que está fazendo o nosso coffee hoje. Também aproveitar que eu não agradeci os nossos apoiadores e patrocinadores, né, que é a Bioorgânica, uma fábrica de ração. Eles nos ajudaram patrocinando o coffee, assim como a Asgave, que está aqui presente, que vocês também estão ganhando brindes e informativos da Asgave, tá? Então, aproveitar para agradecer esses nossos apoiadores, patrocinadores. E eu coloquei aí também os 3 manuais da pecuária orgânica que a gente produziu. E a gente vai fazer também sorteio, tá? Então, agora a gente vai para uma rodada de perguntas.
E a gente vai fazer um sorteio também, um agora antes do café, outro no final da manhã e outro no final da tarde, tá? Então fiquem atentos. Não, faltou uma plantinha. São muitos agradecimentos. O CAD, o Centro Agrícola Administrativo. Obrigada. Eu ia chamar ele, a Sofia, assim, eu tinha esquecido do Marcelo também, né? Pobrezinho, só porque ele é de casa da Sephora e não vai ganhar tantos lados das outras. Mas, e o CAD, também, o Centro Administrativo Agrícola, é uma milícia que também oportunizou os brindes aí para os primeiros 50 inscritos e para os nossos palestrantes também. Inclusive, eles estão presentes aqui nos prestigiando, são os nossos grandes parceiros nos eventos e também aqui com os nossos alunos, né? Um agradecimento especial aí ao CADES, a toda a equipe de lá, que é maravilhosa com a gente. Então, agora a gente pode passar para a sessão de perguntas, né? Se alguém que tiver pergunta pode levantar, a gente alcança o microfone. O outro está funcionando? Tá. Acho que tá, né? Então, tem o Marcelo, né, a respeito das normativas da criação orgânica, que pode, que não pode. E para o casal aqui de produtores rurais. Bom dia. Eu só peço para vocês se apresentarem, tá? Eu me chamo Alessandra, sou de Viamão, da Escola Técnica de Agricultura ETA, né? A gente está fazendo o técnico em zootecnia, eu e meus colegas, e eu fiz 4 perguntas aqui. Acho que o Edson acabou respondendo, que é o uso da homeopatia de fitoterápicos, a questão da criação animal. Acho que é permitido, então, responder, tá? Minha segunda questão, ela é referente à parte final, né, dos animais, dos abates. Como é que funciona a questão, o término do processo, né? O abate bovino, suíno, se existem frigoríficos específicos, né, selecionados para isso, que tenham um certificado de abater animais orgânicos, se pode ser misto junto com os animais convencionais. Posso ir falando as perguntas que eu tenho? E É para o Marcelo? É para o Marcelo, essa questão do abate, né? E depois eu queria perguntar para o Edson outras perguntas também, o tratamento de ectoparasitas sem químicos, como é que seria, né? E para um ou para outro, eu não sei, quantos quilômetros pode chegar a deriva dos químicos de uma lavoura até que seja, a quanto que pode chegar que a propriedade seja imune, né, dos derivados químicos de uma lavoura. Alessandra, sobre o abate, pode, tá ligado? O que tem é a questão da sanitização das instalações, então tu vai ter lá no fim dos anexos as substâncias permitidas para a sanitização dos espaços. Então o abatedor pode, desde que a sanitização seja feita com esses produtos. Então, se for pensar numa linha de abate, pode de repente ser feito primeiro. Primeiramente faz a dos orgânicos, né? Faz a limpeza dos produtos permitidos, faz o abate dos orgânicos e na sequência faz o abate dos convencionais. Então pode sim, tanto na questão de abate, não precisa ser específico só para orgânicos, mas tem que ter o registro, isso tem que estar notificado em algum lugar, né? Isso tem que estar registrado que aquele frigorífico está apto a fazer os orgânicos, abate de orgânicos. A mesma coisa serve para os ovos, né? Serve para o mel, tem uma série de questões. Mas, assim, a portaria 52 ela não vai passar por cima das outras normativas que regulam como é que o abate tem que ser feito, sensibilização, sangueria, essas coisas todas não estão na portaria 52, estão por fora. A portaria vem mais nesse sentido, assim, de falar que tem que ser abate humanitário, transporte dos animais, não pode ser transporte de cabeça para baixo, umas outras coisas assim, mas para tu te alimentar da fonte do que precisa para o abate não vai estar ali na portaria. É mais a questão da sanitização dos espaços. Talvez eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com forma de corte ou bovinos orgânicos. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta. Tá, tu quer fazer agora em relação a essa questão? Sobre a normatização?
Ah, não, então acho que ele quer fazer uma pergunta. É que eu falei, se alguém tem dúvida, tu levantou, achei que Só estava vamos- Só vamos terminar de responder a colega ali. não, me perdi na linha. Mas é isso aí, da questão do abate, essa questão. Acho que as outras eram para vocês, né? Outra pergunta a respeito das leguminosas, né? Temos vários, fora a homeopatia, tá? Temos a bananeira, tá? Pitangueiro, tá? Que dá disponibilidade para os animais, e isso faz com que elas tenham isso nas aves também, em bovinos. Sim, na parte a parte dos internos, eu sabia que a bananeira que funcionava, mas tipo piolho. Ah, tá. Pois é. Não. Aí tu entra no outro aspecto, que seria, digamos, higienização, tá? Esse é o primordial, tá? E no momento que, digamos, que tu tem um animal, se ele não está adequado no seu ambiente, porque, digamos, a galinha, ela, principalmente na parte de aves, tá? Ela toma banho, ela tem toda uma higienização dela interna, no momento que tu faz esse manejo correto. No momento que tem piolho, tá? Provavelmente o nível de manejo. Agora, como corrigi-lo? Tá? Teria que fazer a higienização geral do ambiente ou da infestação, e temos a cal virgem, né, que em pequena quantidade pode misturar, né, e a higienização e pulverizar no solo a cal virgem, um dos componentes que consegue evitar bastante. Primitivos, né? São primitivos. Orgânicos, tá? Exato. E a questão da deriva dos químicos das lavouras. Isso é complicado, pode chegar muito longe, né? Mas, assim, em termos de, digamos, de certificação, né, depende um pouco qual é o tipo de lavoura que tu tem, que tu está certificando. Normalmente, a irrigação, junto com a tua certificadora, tu vai acertar qual é a distância de, digamos, de qual a faixa de segurança que tem que ter, né? Então, vai depender se o, digamos, o vizinho, né, usa a aplicação tratorizada por aviação, né? A aviação vai muito longe, né? Mas, assim, aí se faz... Para aviação agrícola, tem casos até de quilômetros de distância, né? Não tem como tu ter uma área de segurança maior, mas em geral a gente, assim, na maioria das certificadoras se diz pelo menos uns 100 metros ou 10 metros de barreira, né? Com mato, né? Então é muito assim, tu olhar o local e ver como é que é a lavoura que aplica veneno, né? Então, assim, é uma situação complicada, não tem como tu ter uma segurança. Tanto que tem até um caso específico que não é para orgânicos, mas, assim, na região de Pelotas, que teve muito problema de aplicação de aviação agrícola, que estava contaminando lavouras ou pequenas hortas, né? E o pessoal entrou no Ministério Público e acabou se fazendo foi a primeira zona de exclusão de aviação agrícola que foi feita aqui no estado, na verdade no Brasil, né? Então foi feita uma zona, agora mais recentemente foi feita uma aqui em Nova Santa Rita, porque estava dando também contaminação em lavouras orgânicas. Então se fez uma área de exclusão, então isso foi uma luta, né, porque senão, assim, como é que o produtor orgânico vai ter 1 quilômetro ou 5 quilômetros de distância, né, para evitar contaminação, sendo que quem faz seta acaba sendo prejudicado, né? Então, essa é uma maneira de fazer, assim, para a gente não perder, porque imagina às vezes a propriedade é pequena, tu tem mais de 10 metros de cerca viva, não tem como, né, tu perde toda a propriedade, às vezes, né? Então, acaba tendo que fazer o contrário de tentar fazer essas barreiras para que os vizinhos não apliquem, ou se vai aplicar, aplica então com trator e não com aviação agrícola. Não sei se Varia mais, essas aviões de aviação vai quilômetro, casa dos quilômetros. Aí precisar quantos quilômetros vai ser, não tem nem como te precisar isso, depende das circunstâncias ambientais, de altura, de aplicação.
Mas pode colocar aí de 1 quilômetro e podemos chegar. Acho que nós temos mais o aluno estava fazendo uma pergunta, não sei se foi respondida. Remédio, tipo, se o cara vai criar gado orgânico, o remédio, tipo, carrapaticida, vacina, isso aqui é permitido na normativa? A vacina é obrigatória. Não é questão de ser permitida, é questão de ser obrigatória. Se aí os medicamentos sintéticos, tu vai poder usar, mas tem uma quantidade de vezes. Então, por exemplo, tu pode usar 2 vezes no ano, tem que respeitar o dobro do período da carência, e os animais que estão sendo tratados com esses medicamentos, eles têm que ser isolados do resto do grupo. Esse é o que traz a normativa. Sim, entendi. Por exemplo, sobre se tem uso de agrotóxico perto, assim, não sei se isso no gato influencia ou pode. Não, é o que a gente estava conversando, né? A pessoa que tem a criação animal, ela vai ter que fazer a barreira verde, e o que pode acontecer é testes serem feitos, por exemplo, nos produtos, né? No fruto, no olerícola, faz o teste para ver se tem resíduo ou não. Pastagem, pode entrar nessa problemática, né? Da deriva levar agrotóxicos para a pastagem, onde os animais estão ali consumindo. Tudo é passível de estudo e também de muita interpretação. A gente às vezes cai muito na interpretação, né? O entendimento daquela pessoa que faz a avaliação, para ver se aquela propriedade é ou não dentro do que se pede pela portaria, dessa interpretação e daquilo que está sendo feito, vai ser aceito ou não, mas tudo é passível de teste, né? Tem muitas pessoas que estão pegando suspensões ou punições dentro dos orgânicos por ter resíduos, e aí tu fez tudo que tu podia, mas infelizmente teve uma deriva de uma coisa que fugiu ao teu controle, mas sim, está tudo passível de ser contaminado, né? E como a gente está falando de organismo como um todo, mesmo que isso não venha trazer um traço no leite da vaca que comeu aquele pasto, não é sobre isso necessariamente, né? É sobre a saúde de um todo, de um coletivo, de um agroecossistema e de um meio rural, pensando de uma forma um pouco mais sistêmica, né? Quando a gente se pega lá, mas vai prejudicar ou não vai aparecer ou não vai. A gente está tratando a causa, não a consequência. Está tratando a consequência, tratando a causa, que eu acho que é a grande questão. Mas por onde é que chega a deriva do agrotóxico? Essa é uma das problemáticas sobre o fato de se estar usando tanto agrotóxico por tanto tempo em tantos lugares. Que essa é a causa que a gente tem que começar a questionar no mínimo. E só uma outra. Aqui, o remédio sintético que tu diz é tipo aqueles que tu bota tipo, nas costas do bicho. Esse é o que tu tem que controlar o uso. Isso, todos os sintéticos. Entendi. Agora, quando vai para fitoterapia, para homeopatia, tá tranquilo. O que tu pode fazer, para ter certeza disso, é olhar os produtos permitidos. Ao fim da portaria tem um anexo, os produtos permitidos para utilização na sanidade animal. E aí ver se os princípios ativos com os quais tu está preocupado, se eles aparecem lá como permitidos. Se não aparece lá, é porque não pode. Sim, obrigado. Bom, pessoal, tá legal essa interação, mas a gente tem que dar andamento. Como prometido, eu vou fazer um sorteio de um dos manuais agora da pecuária orgânica. E eu vou pedir para a Cláudia dizer o número de 1 a 100, é isso? De 1 a 101, que é o número dos nossos inscritos. Um número. 93. Vamos ver se está aí o 93. Caroline de Souza, tá aí? A Caroline de Souza? Caroline, parabéns. Pode vir essa parabéns. Parabéns, Caroline. Certo, então eu convido vocês agora para a gente ir para o café e às 10h30 a gente retorna para continuar nas nossas 2 outras palestras, tá? A gente atrasou um pouquinho. Então, o café vai ser escutadinho também. Obrigada, Cia. A gente passar aqui, tá lindo. Aproveitar esse cenário ainda. Só tem que vir para pegar o painel também. Aí.
Obrigada.